Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. E é com essa frase do Leon Megson que nós iniciamos o Pode Ser Box de hoje. Eu me chamo Jéssica Lima. E eu sou a Mayara Veloso. Estamos aqui no nosso último episódio de 2024. E o meu sentimento, acho que o nosso, né, Jéssica, já é de gratidão por tudo que a gente conquistou durante esse ano. E eu já estou muito ansiosa pro episódio de hoje. Então, chega mais desse podcast que é tudo de bom pra você. Chegou a reta final de um ano que foi muito desafiador para o mercado de forma geral. Então não tem como a gente não abordar esse assunto que é muito importante. Nós iremos abordar o tema conduzindo as transformações em tempos de mudança. É isso mesmo, Jéssica. Nossas convidadas de hoje têm um grande desafio, né, de falar um pouco sobre as experiências delas, né, sobre esse jogo de cintura que elas estão tendo que ter nesse momento. Então eu quero que a gente receba, né, com muita energia as nossas duas gestoras muito importantes do grupo Centerbox, a nossa gerente de operações e a nossa gerente de prevenção de perdas, Daniele Mesquita e Nilcelene Ravelo. Sejam bem-vindas! Bem-vindas! Olá, pessoal. Me chamo Nilcelene, né? Sou gerente do grupo de prevenção de perdas da empresa. É um prazer estar aqui com vocês e poder passar aí um pouquinho da minha experiência para todos. Show, Nilcelene, seja bem-vinda. E você? Me chamo Daniele Mesquita, sou gerente de operações da empresa e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Show. Bom, gente, nós, né, Mayara, já conhecemos essas duas muito bem, mas o público ainda não conhece tanto. Então, a gente queria começar esse bate-papo pedindo para que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, que até onde eu sei é uma trajetória muito importante, né? Muito importante para vocês e para o grupo, né? Porque isso fala muito das profissionais que vocês são. Então, contem aí um pouquinho dessa trajetória pra gente. E eu só quero reforçar que eu estou nervosa aqui, viu, Jéssica? Não peguei costume, porque são minhas duas gestoras, né? As gestoras que me ensinaram muito, né, a me desenvolver enquanto líder. Então, eu estou muito orgulhosa de tê-las aqui também com a gente. Eu estou no ramo do varejo, né, há 30 anos. Comecei lá por volta de 1994, vocês vão até saber a minha idade, né, já. Mas enfim, como operadora de caixa, né, eu iniciei minhas atividades no ramo do varejo e sempre aproveitei as oportunidades que a empresa me deu, né. Primeiro operador de caixa, depois fiscal de caixa, encarregado, gerente, e aí dentro aqui dessa grande empresa eu tive a oportunidade de ser gerente de área, né, a qual trabalhava junto com a Daniele Mesquita, supervisionando as lojas, né, e há 3 anos atrás recebi aí uma proposta, um desafio, que foi assumir a área de prevenção de perdas, a qual eu estou muito feliz. Ai, que legal. Engraçado, antes até, inclusive, de você falar, Daniele, como é bacana a gente conhecer um pouco da trajetória das pessoas, né? Você, contando um pouquinho sobre a sua trajetória, a gente não imagina. Hoje você atua na área de prevenção de perdas, então o comum de a gente imaginar é o quê, né? Fez história dentro da área de prevenção, começou como fiscal de prevenção e aí foi crescendo. Mas é um outro caminho. Você, por exemplo, atuou na área do financeiro, né? Operador de caixa, fiscal de caixa, e aí foi crescendo. Mas para você ver como não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Eu falo que não tem receita de bolo para nada, né, Mayara? Costumo sempre dizer isso. Ela começou lá atrás juntamente comigo. Então, assim, nós fomos, né, de etapa em etapa, digamos assim, juntas, né? E eu lembro que quando era para ela ser... Eu fui gerente primeiro, aí quando era para ela ser gerente, ela, não quero não, vai sim. Aí a gente empurrava, né? E nós tivemos o prazer de ser aí, né, em Fortaleza, as primeiras gerentes mulheres, porque na época se tinha um tabu, né? Assim, era só homem. Quem podia gerenciar era homem, né? E nós aí temos outras colegas, né, que tiveram a oportunidade, mas assim, eu fico muito feliz, né, de estar hoje aqui com ela e de ter, né, galgado, né, todas essas oportunidades junto, porque a gente vem de empresas, né, a outra empresa que nós trabalhamos, foi também juntas, né, então eu fico muito feliz. E aí, Daniele, assim, né,
quanto de oportunidade nós tivemos, né? E o quanto nós aprendemos durante toda essa trajetória, né? Eu acho que, assim, o legado que a gente deixa aí para os jovens de hoje, né? Os profissionais de hoje é muito grande, porque, assim, eu costumo realmente dizer que supermercado é uma escola, né? Que a gente entra sem saber de nada. Sim. E aí depois a gente aprende de um tudo, né? Então, assim, hoje eu sou muito grata por todo esse tempo e tenho orgulho de dizer que trabalho, sim, em supermercado e amo o que faço, porque é algo que me deixa muito feliz. E tá na veia, né? Assim, a gente fala muito, tem que estar dentro, né? Na veia. E a gente não quer sair. Hoje eu não me vejo, né? Fora de supermercado, né? De jeito nenhum. Por quê? Porque é algo que tá entranhado, né? É engraçado quando você fala, né? Eu tava conversando essa semana com um colaborador e disse assim, você gosta, né? Supermercado, ele, não, Mayara, gostar você desgosta. Eu amo. A gente ama, a gente que não massa, abandona. Né? Eu gosto. E aí você fala assim, eu amo, né? Tem que realmente amar. E o aprendizado, ele é contínuo, né? Porque assim, todos os dias. Medo todos nós temos, né? Eu acho que fica aí a grande dica para quem está nos ouvindo, né? A primeira nesse momento aí de transformações. Você falou uma muito que tem um símbolo muito forte, né? Que é a questão da mulher ser uma gerente de loja. Sim. Acho que foi uma das transformações que vocês vivenciaram na pele, né? E o aprendizado, o medo todos temos, mas o quanto é importante ter uma rede de apoio que, tipo assim, vai lá, e eu lembro, né? Dá a mão, vamos junto, a gente tá aqui. E eu lembro, Mayara, que os gestores, né, que nos acompanharam antigamente, eles diziam muito isso, não, a mulher detalhista, olha aí, você vê uma loja de gerente, né, mulher, e vê uma loja de gerente homem, você vê a diferença, por quê? Porque a mulher zelo, mais detalhista, o cuidado, o zelo, e a gente se enchia, né? Porque foi dada a oportunidade pra gente e graças a Deus a gente foi lá e fez acontecer, né? Bom, já que você falou, a gente estendeu, né, um pouquinho da trajetória da Eu entrei na conversa dela, nem me apresentei, nem falei nada, né? Mas, é sobre isso. Mas vamos lá, né, Daniela, e você, como é que foi a tua trajetória? Com certeza. Bem, eu tenho 18 anos, né, de Center Box, sou gerente de operações aí, tocando, né, esse barco juntamente com o diretor-presidente, seu Gerardo, que me orgulho demais, né? Comecei aqui na empresa como gerente de loja e foi me dada a oportunidade em 2013, né, de ser gerente de operações e aí a gente toca junto aí a operação da empresa. Mas tem um passado, né? Eu comecei como operador de caixa, a minha essência é de frente de loja, né? Galguei aí todos os setores da frente de loja e como eu bem falei, né, foi me dada a oportunidade de ser subgerente e aí a oportunidade de ser gerente, né, em outra empresa. Uma empresa onde eu me orgulho muito, né, que tem toda uma essência. E aí vim aqui pro Center Box e estou aqui hoje fazendo história, tentando fazer história, né? A gente falou no começo, Mayara até falou sobre isso, né? Que é um orgulho a gente estar fazendo esse encontro, né? A temática de hoje, falar sobre transformações e mudanças e trazer vocês, né? Que para quem não vivencia essa realidade do que é ser Center Box, não entende, mas a gente vai tentar ao máximo falar um pouco sobre isso, né? O quanto vocês são importantes hoje dentro da empresa, dentro do grupo, o quanto vocês são sinônimo, né, de liderança, né, de potência, né, de atitude, de coragem. E a gente está muito feliz mesmo de trazer vocês duas para fechar o nosso podcast do ano, né? Fechar esse último encontro. Exatamente, fechar com chave de ouro, né? Porque são mulheres determinadas, resolutivas, né? Que inspiram a gente e são pau pra toda obra, viu, pessoal? Ajuda a gente demais em tudo que é necessário, né? Nós somos muito intensas. Verdade. Mas assim, a gente já começou a falar um pouco dessas mudanças, né, de transformações e falando um pouquinho de implementações nas áreas de vocês, né? Eu queria que vocês falassem para quem está nos ouvindo, né, que barreiras, né, vocês enfrentaram ou enfrentam, né, para conseguir implantar mudanças aí na área de vocês. Mayara, falar aqui um pouquinho de tecnologia, né? Assim, é algo que logo quando a tecnologia veio de uma forma mais intensa, eu tive alguns problemas com alguns gestores e até boicote deles próprios, que eu não vou conseguir, né? Por conta da idade, por conta que eu não sei. E a gente foi lá, pegou na mão,
Nós temos hoje um checklist diário, né, que todos os gerentes fazem, da abertura até o fechamento da loja, onde precisa, né, manusear, mesmo que seja de forma simples o celular, mas que precisa, né, saber, né, utilizar. E aí eu tive algumas dificuldades com alguns gerentes. E olha, não é mentira. O gerente que mais disse que não ia conseguir é o que mais executa. Então, ou seja, às vezes a gente quer se boicotar dentro dos processos que precisam existir, né? Assim, a operação ela é muito dinâmica. Tem dia que o gerente tem que começar a fazer o checklist 6 horas, mas ele começa às 6h30. Por quê? Porque aconteceu algo, né, inesperado. Mas precisa fazer. Né? Então, assim, alguns processos, algumas coisas a gente precisou, né, tá fazendo até para poder melhorar. Porque o Geroche, como a gente, né, chama o checklist, ele é uma forma de ajudar o gerente na rotina dele. Né? Eu sei por onde eu começo, eu sei por onde eu termino. Né? E antigamente ficava muito fulano vai fazer de uma forma, ciclano vai fazer de outra forma. Então, alguns processos vieram justamente para poder ajudar, né, no dia a dia. Então, eu tive muita dificuldade. Porém, hoje eu digo que está rodando aí sem nenhum problema. É porque toda mudança vai gerar a primeira rejeição. Exatamente. E o que você trouxe é muito bacana para a gente refletir, né? Que a gente estuda muito, escuta muito a questão dos perfis, né? Perfil comportamental. Então, assim, a gente sabe que vai ter o gestor que ele é mais operacional, vai ter o mais analítico, mais executor, enfim. Mas o quanto o profissional hoje ele está aberto para se desenvolver, né? Porque a gente costuma dizer que não tem um perfil taxado, né? Se eu quero desenvolver o meu lado analítico, eu vou realizar atividades e fazer treinos que aprimorem o meu lado analítico. Então, não é algo que eu vou taxar que eu nunca posso ser, né? E isso tem tudo a ver com a frase que eu falei lá no início, né? Realmente, aquele que se desenvolve é aquele profissional que melhor se adapta às mudanças. Então, apesar das resistências, se a gente fica sempre buscando o problema ou focando nele, acaba que você não consegue pensar em possíveis soluções ou tentar melhorar aquela sua dificuldade. Né? E isso vai acontecer do profissional operacional ao mais estratégico, né? Porque isso tem a ver com cada pessoa, com cada indivíduo, com cada experiência, né? Então, assim, isso tem muito a ver com o que a gente está falando agora, que é se adaptar realmente às mudanças. E a tecnologia, ela veio para realmente tirar a gente dessa zona de conforto. Sim. Eu falo a gente... E facilitar, né, Jéssica, também. Eu acho que, assim, ela tem nos ajudado muito aí no dia a dia, né? Com essa ajuda de simplificar... O quanto de trabalho operacional a gente conseguiu evoluir no decorrer desses anos, né? Sim, porque, com certeza. E principalmente a nossa empresa, né? Que investiu realmente em projetos, em sistemas, em ferramentas, e a cada vez mais a gente, enquanto gestor, né? Eu falo enquanto gestor também, a gente é realmente impulsionado a buscar essa otimização aí dos processos. E outra coisa, Mayara, e aí, puxando a tecnologia, a gente... acaba que tendo também a possibilidade de ver quem é o gerente que está executando, qual é o gerente que não está executando. Sem nem estar na loja, né? Ir lá e dizer assim, você deixou de fazer seu checklist hoje, opa, chefe, né? Aí eu vou fazer, né? Então, assim, ainda tem essa possibilidade também, porque na verdade o intuito, né, como eu falei aqui, é de ajudar. Não é de dizer que fulano ou cicrano, porque um faz mais, o outro... Não é esse. O intuito é de ajudar. Às vezes, algum processo é cobrado e o processo está lá dentro do checklist. Mas como é que você não está fazendo? Se está dentro do checklist, você está aqui, entregou seu checklist no dia tal 100%. Tá dando só um ok, sem dar ok, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta muito boa, tanto para quem está no chão de loja, no caso o gerente, como para mim também, né? Enquanto gerente de operações, de estar entendendo se realmente eu estou fazendo por fazer ou eu estou realmente fazendo. Porque lá dentro do checklist tem até foto. Aí como é que bate uma foto com a coordenadora dizendo que foi lá e preencheu uma vaga, e aqui está dizendo que a vaga não foi preenchida, né? Então, não bate, entendeu? Sim. Então, assim, tem até a forma da gente poder auditar. Então, é muito bom. Essa questão da tecnologia, realmente, ela veio para ajudar. E quando você fala que o gestor era o que mais era resistente, sim, e hoje, né, ele é um dos que se destacam por 100% desse checklist,
é a prova É de capaz. que é capaz, Sim, de que você tem que certeza. ser aberto, né? Eu posso não saber, eu posso não gostar, eu gosto do papel, né? Eu brinquei muito com as minhas. Ô, gente, farro o calendário, mas me dá um papelzinho que eu gosto da minha agendazinha. Mas a gente não pode ser fechado. Eu não vou paralisar o processo porque eu não tenho tanta abertura, né? Mas o quanto eu for aberto, mais eu vou E aprender. aí até levando para o lado de desenvolver as pessoas, né? Porque hoje a gente sente essa necessidade, e as pessoas também têm a necessidade de ser desenvolvidas, né? E aí é algo que é inovação, mas que realmente facilita a vida, a rotina do dia a dia deles. E você, Nilcelene, que barreiras você encontra, né, para implementar processos na tua área? Eu vou falar de algumas, né? Porque ao longo desses 30 anos foram diversas, né? Mas eu vou falar o ponto da resistência ao novo, né? E aí eu quero citar aqui duas situações, dois momentos na minha carreira, né? Que foi quando eu assumi a gerência diária, né? Juntamente com a Daniele Mesquita. E eu disse assim, não, gerir gestores é mais fácil, né? E eu estava enganada. Por quê? Porque é algo que, assim, por mais que tenha, né, uma maturidade profissional maior, mas, assim, como é que eu vou chegar, que eu tinha o mesmo cargo que eles, né? Cheguei na operação e aí vou chegar cobrando dos meus colegas de trabalho, vamos dizer assim, né? E aí vamos lá, como é que eu tenho que chegar? E aí eu sempre procurei, né, fazer as coisas da melhor forma e deixando as pessoas à vontade. Sempre tive um pulso muito firme, mas sabia que o meu desafio era grande, né? E aí eu vou lá e vou tentar fazer da melhor forma. E aí, assim, tentando ensinar, tentando mostrar para eles o porquê de fazer alguma atividade ou alguma coisa diferente, né? E aí, assim, no início foi um pouco difícil, mas aos poucos eu fui conquistando a confiança, né, deles, e sempre com o apoio da Daniele, né? Ela, assim, nós nos apoiávamos muito, né? E aí deu certo, né? A gente passou aí uns 4 anos juntos, trabalhando junto em prol aí do trabalho da operação, né? E o outro momento foi quando eu recebi, né, a proposta para ir para a área de prevenção de perdas, que de início eu disse não, né? Porque era algo novo e algo totalmente diferente da minha essência, né? E aí, assim, aos poucos eu fui ficando para ajudar a empresa, como sempre, estou sempre disposta para ajudar e fui ficando, né? E chegou um determinado momento que eu fui encorajada, vou dizer assim, falando, né? Encorajada a ficar no setor. E aí chegar num setor que a maioria dos gerentes de prevenção de perdas que a empresa já tinha tido era do sexo masculino. E aí chegou uma mulher para, né, gerir um monte de homens, né? E aí, assim, mas deu certo, eu cheguei, né, com a humildade de que estava ali para aprender, né, que estava ali para ajudar. E aos poucos foi dando certo. Hoje a gente já está aí com 3 anos, né, na frente do setor e graças a Deus a gente vem conseguindo desenvolver um trabalho, né, com oportunidades, como todos nós sabemos que sempre temos, mas é mais ou menos isso. E eu acredito que foi muito mais difícil, com certeza, assumir a prevenção, porque sim, a senhora já era da operação, já era gerente de loja, então, assim, tinha o respeito dos gerentes, tinha domínio, sim, do que ia ser feito, conhecimento dos processos. Verdade. Claro que a senhora, enquanto gerente de loja, conhecia o trabalho da prevenção, sim, mas como é que é assumir, né, a gestão de um setor, de uma área, onde as pessoas assim, mas a gente sabe mais, né? A gente atua mais, a gente conhece mais o detalhe da área, e implementar processos, né? Com esse patamar assim de novata na área. Novata, mas é novata mesmo, né? E aí, Mayara, vale ressaltar, né, que assim, eu tive todo o apoio, né, da diretoria
E, assim, uma coisa que eu sempre falava, que eu tinha muito medo de ser demitida, porque eu tinha muito medo de não dar certo, né? Por conta realmente do conhecimento técnico que eu não tinha. A vivência nós tínhamos, que era estar ali no chão de loja, né? Acompanhando alguns processos, mas é diferente. Né? Mas aí eu acredito que quando a gente quer realmente, que a gente mergulha dentro de um desafio desse, não tem como dar errado. E você só prova, né, Nilcelene, que é o que a gente escuta muito hoje em dia, que as habilidades técnicas, elas são importantes, mas as comportamentais, elas fazem valer no nosso dia a dia. Claro que o conhecimento técnico você precisa, com o tempo, né, agregar, né, de tentar aprender alguns conteúdos relacionados à área de prevenção de perdas, participar de muito congresso, muito evento, e a prática do dia a dia, né, de você realmente adquirir novos conhecimentos. Mas a habilidade de gerir pessoas, que era algo que você já dominava, foi fundamental para que as pessoas tivessem o respeito. Hoje em dia a gente escuta muito, né? Os meninos chamarem você de chefa pra cá, chefa pra lá. A gente vê que existe realmente o respeito, né, dessa gestora que foi realmente não foi imposto, a gente viu que foi algo realmente muito natural, que ela foi aceita, tempo, né, pela você equipe. foi aceita exatamente pelos seus conhecimentos de gestão. E aí, quando você fala aí da questão da competência técnica, eu lembrei da primeira vez que eu fui na delegacia, né? Fiquei em pânico, mas aí, assim, aos poucos, né, você vai entrando no universo que não é seu, mas que... E aí, assim, sou grata, né, por todos os aprendizados que nesses 3 anos eu já consegui, né? Eu acredito que, assim, são termos técnicos, como conduzir alguma situação, e graças a Deus, assim, as pessoas até dizem assim, como foi que tu conseguiu? Porque existem algumas coisas que a gente tem que entrar, você não sabe o cenário, né? Como é que vai se comportar aquele cenário. E aí, como foi que você conseguiu isso, assim, ó? Sempre tentando fazer da melhor forma e com muita fé em Deus. Muita fé em Deus, porque tem que ter. Você acabou de dar um exemplo sobre isso, mas eu queria entender de vocês duas, né? Como é que vocês veem o papel da questão da flexibilidade e da adaptabilidade, né? Qual a importância que isso tem, né? Para que vocês possam fazer a gestão da melhor forma possível hoje em dia. Na realidade, Jéssica e Maiara, assim, hoje, quando a gente iniciou a nossa trajetória, era muito assim, a questão de você vai fazer aquilo daquela forma, tudo muito engessado, né? E hoje nós vemos que nós, gestores, líderes, não podemos mais nos comportar dessa forma, né? Porque as pessoas estão diferentes. Então, assim, o legado que eu tinha antes, não posso usar o mesmo que eu tenho, que eu sou hoje, entendeu? E é algo que a gente precisa realmente ser flexível em alguns momentos, né? Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, era tudo arrumadinho, sapato preto, calça preta, blusa por dentro. E hoje, assim, a gente sabe que não funciona mais. Então, a gente precisou flexibilizar em alguns momentos, cabelo solto, né? Então, assim, até a posição de sentar no caixa a gente tinha que tem que ficar, né, de forma que fique de frente para o cliente. Hoje não. Hoje a gente flexibilizou bastante isso e eu acho que, assim, cada vez mais a gente vai precisar se adaptar a esses novos, né, colaboradores que estão vindo, a esses novos gestores, porque a gente não pode falar aqui só de base, né? A gente tem que falar do gestor também, que nós gerimos outros gestores, e aí acredito que o papel do líder é realmente ser flexível, não ser bonzinho, mas ser flexível. E até explicar para quem está nos ouvindo que não atua no supermercado, gente, quando a gente fala que a Daniele, devia até ter falado no início, né? Elas eram da operação e a Daniele é nossa gerente de operações. Então a Daniele, ela é responsável por toda a operação da loja. E aí, quando a gente fala operação da loja, hoje ela é a gestora de todos os gerentes, subgerentes de loja, né? É uma inauguração, é uma mudança de layout, enfim. Daniela, depois tu explica um pouquinho, porque tem pessoas que, né, não entendem o que é a operação. E a gente fala na operação.
É verdade. Só puxando aí o gancho da Nilcelene, né? Aí a gente volta o filme, né? Rebobina. Lá atrás, as regras, né, que a gente tinha que cumprir, a gente enquanto operador de caixa, né? Ela falou aí da vestimenta. Sim. Quando eu entrei, nós não podíamos ter unha vermelha. Mas, Daniela, unha vermelha, sim. Sabe por quê? Porque num conceito, né, de antigamente, a unha vermelha era um afronto. Eu ainda entrei no caixa, eu não podia pintar a unha colorida. Tinha que ser cozinha clara, né? Um gelzinho no cabelo com lacinho, não podia. Exatamente. Batom então, assim, escuro, não podia. Maiara, e é engraçado quando você fala assim, não podia até hoje, né? Eu tive a oportunidade de passar por algumas lojas e até hoje, assim, há uns meses atrás, né? Hoje já tá mais fácil. As pessoas me viam, se não tivesse dentro do padrão de fardamento, eles, chefe, ó, hoje é porque a minha calça rasgou, viu? Eu sendo de outra área, de outro setor, mas mesmo assim, principalmente naquelas filiais que eu tive a oportunidade de passar, né? Aí, assim, era muito engraçado, porque, assim, eles sabiam que era uma coisa norma, que eu cobrava muito, né? Que eu... É verdade, a senhora cobrava fielmente no padrão. E você falou sobre isso, eu me lembrei de uma experiência muito parecida. Eu e a Maiara, a gente foi um dia desses fazer compras em uma das lojas. E o gerente, a gente, fora do horário de trabalho, né? E aí a gente fazendo as compras, o gerente, nós iríamos só cumprimentar ele. E eu acho que era parabenizar, tirar alguma brincadeira. Nós chegamos até chegar bem próximo dele sorrindo. E ele já foi logo dizendo: antes de mais nada, eu estou com essa blusa hoje por conta disso. Não, tudo bem. Então, assim, tá tudo certo. Apesar de nós estarmos aí tentando flexibilizar algumas regras, porque a gente entende que o momento é outro, são novas gerações que estão chegando, tem muita gente que ainda se enquadra muito nessa caixinha, né, desse modelo de gestão que nós tínhamos há um tempo atrás. Não que, claro, existem regras que devem ser cumpridas, o padrão até da imagem corporativa a gente também não deixa de cobrar para que seja seguido, né, mas existem algumas, vamos dizer assim, alguns detalhes que deixaram de ser cobrados porque a gente entendeu que isso não é tão importante nesse momento. E o quanto isso também favoreceu, às vezes, a autoestima das mulheres, dos homens também, né? O quanto isso foi positivo. Eu nunca ouvi nenhum cliente falar sobre isso. Aí, como assim, Daniele? Aí você fica, né? Como assim? Né? Puxando aqui pra mim, né? Que eu era muito negativa em relação a isso, né? De não querer, né, flexibilizar a tal ponto. E hoje você não vê nenhum cliente reclamando. Ou seja, a gente está ali para atender quem? Ao cliente. Então, se o cliente não reclama, por que que eu tenho que me incomodar com isso? Sim. Né? Porque assim, é algo que realmente não atrapalha, como você falou. Né? Então, não tem um porquê você não flexibilizar. Claro que a flexibilização, né, tem o seu ponto, né? Até onde pode ir, né? Certo. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Daniela, em relação a essa pergunta? Quero em relação à questão de robotizar, né? Hoje você não pode robotizar, né? Às vezes algumas pessoas dizem assim, não é a Daniele. Eu também acho que não sou eu. Mas porque eu também tive que me reinventar. Sim. Né? Diante dessas mudanças. Ou eu me reinventava, né? Ia, né, para dentro da geração, saía da minha geração, ia para dentro da geração para viver essa geração de hoje, ou então eu ia ficar para trás, né? Então eu tive que realmente me readaptar, né, a esse novo. Uma coisa também que a empresa faz hoje é a questão das transferências, né? E a gente fala a questão da flexibilização. Hoje nas minhas entrevistas a primeira coisa que eu pergunto, né, dentre outras, a questão de onde é que você mora. Né? E vendo muito essa questão que a empresa hoje, ela preza muito a questão da qualidade de vida. Porque uma pessoa que mora na Messejana, para ir todo dia lá para a loja do Jardim Iracema, não tem como, ela não vai ficar. Por mais que a pessoa goste da empresa, por mais que a pessoa queira, ela não vai ficar, porque ela acaba que não aguentando. Ah, Daniela, eu tenho moto, né? Às vezes eu dizia para a Gláudia, mas fulano de tal tem moto, Daniele, mas mesmo assim vai ser o percurso, independente dele ser de moto, de carro, né? Ou de ônibus, né? E aí eu fui começando a entender isso daí. Então hoje a gente costuma fazer muito isso daí, principalmente as pessoas que hoje já estão dentro do Center Box. Hoje mesmo, quando eu vim para cá, eu me deparei com um colaborador, né? Dona Daniela, eu moro lá no Santa Maria.
essa é a minha oportunidade, com os olhos cheios de lágrimas, né? Então, assim, só fortalece a questão de que as pessoas, né, elas precisam estar bem, né? Elas precisam estar próximo de casa. Para quê? Eu acordo mais tarde, eu acabo que não dependendo de ônibus, então isso melhora para o colaborador, mas com certeza melhora também, né, para a empresa, não tenho nem dúvida disso. E eu ia até falar sobre isso, Daniela, o quanto, né, com essa mudança de pensar realmente no bem-estar do colaborador, o quanto que nós temos de retorno, Sim. né? Porque assim, ele vai realmente, como você falou, acordar mais tarde, ele vai chegar em casa mais cedo, vai poder aproveitar mais a família, né? E aí é algo que às vezes a gente não mede, né? Não media na realidade. Né? E hoje a gente já está tendo essa preocupação, Cuidado, né? Porque realmente é algo que faz toda a diferença. E você falou sobre isso, Daniele, também me lembrou de uma situação. Uma gestora foi transferida, e aí eu lembro que na visita que a gente fez, ela comentou assim: gente, eu chego em casa, eu vejo a luz do sol. Eu vou vendo a luz do sol. Então, assim, no sentido de dizer, olha, eu chego cedo, né? Não chego no final da E noite. às vezes, Eu né, não preciso Jéssica, sair tão cedo de casa. Pra gente, enquanto empresa, né? Não é difícil de fazer Não isso. é, E aí, não assim, o significado pro funcionário, para o colaborador é tão grande, né? Que é, poxa, acredito que você ficou imensamente feliz quando você viu esse brilho, né, nos olhos da pessoa quando falou isso, né? Algo que para a empresa não custa nada, às vezes custa quase nada, e para o colaborador tem um significado enorme. E o quanto é positivo, né? A gente ter uma equipe que trabalha em prol do resultado, para a empresa poder crescer também, a gente ter mais oportunidades, né? Como você colocou, a gente está crescendo enquanto Grupo Center Box, né? Em janeiro aí vem mais 5 lojas, acabamos de inaugurar uma. Chega, eu tava arrepiada. Eu também, eu não ia dizer, mas já que você disse, eu também. Então, assim... É muito o gratificante, quanto, né? Muito. Então, são 5 novos E bairros. o orgulho de dizer que nós iremos abrir mais 5 lojas. 5 lojas. Em tempo recorde, Em diga-se de tempo passagem. recorde, exatamente, Vai dar tudo né? certo. Em nome de Jesus. E assim, o quanto a gente vai dar oportunidade para outras pessoas também se sentirem bem, ter essa qualidade de vida, de trabalhar próximo. E esse é o nosso intuito, né? E é muito importante que a gente entenda quando a gente fala, né, que não é a empresa, não é a diretoria, somos nós que ganhamos com o crescimento. Sim. E é muito bom a gente ver o nosso time engajado, né? Para que a gente consiga atingir esses resultados. E até entender, você falou muito assim, nova geração. Eu acho que hoje, não é nem idade, eu acho que hoje cada vez mais a gente vê pessoas de todas as gerações e a gente cada vez mais internalizando o quanto a gente precisa se sentir bem, quando a gente precisa se priorizar, né? Então, quando a gente fala aqui que flexibilizou sim algumas normas de fardamento, a gente chega na loja no dia que foi divulgado, né? Então, assim, os gestores que têm um tempo maior no supermercado, nossa, gente, isso não vai virar bagunça, isso vai ser assim, isso vai ser assado, e não sei o quê. E quando a gente chegou na loja, eram as mulheres com o cabelo solto, os meninos diziam assim, gente, o RH liberou o cabelo solto ou foi o uso da maquiagem? Porque realçou a autoestima das mulheres, né? Tipo assim, o poder de autonomia. Hoje eu quero ir com sapato dessa cor, eu quero ir dessa cor, eu quero desse formato. Então, assim, o quanto deu dessa autonomia, desse bem-estar, de não se sentir preso em uma regra que, como você colocou, não impacta em nada. Mas a gente tem que entender também as pessoas que estranharam, porque a gente também, querendo ou não, estranha de certa forma, né? Porque foi algo que a gente acreditou lá no passado que era necessário. Então a gente aprendeu que tinha que ser assim, porque era um ambiente familiar, são famílias que frequentam o supermercado, a gente tem que estar dentro do que é o padrão, né, correto, e a gente aceitou. Acho que a gente começou a amar lá no início, né, ia fazer a unha, não pode colorido, porque eu estava no supermercado e tal. Então assim, a gente aprendeu a gostar disso e
nesse processo de transformação, de mudança, a gente está tendo que ser, como você muito bem colocou, Daniele, flexível, aberta ao novo, aberto a entender que as pessoas precisam se sentir bem. E a nossa empresa mais ainda, porque a nossa missão enquanto empresa, né, é todos que fazem parte da família Centerbox, seja cliente, comunidade, fornecedor, ele se sinta bem dentro da nossa empresa, né? Isso é muito importante. E até falando disso, né, de resultado, quanto esse resultado ele traz também o bem-estar, mas a gente sabe que existe sim uma pressão para alcance de resultados, mas como é que vocês equilibram isso, né? Que dicas vocês dão para gestores para a gente tentar equilibrar essa pressão para atingir o resultado e o bem-estar desse colaborador? Assim, Mayara, eu vejo hoje, né, que o gestor, mais ainda, ele precisa ter uma escuta ativa, né? Assim, o quanto eu tive que me reinventar, né? Vou aqui, né, ser bem sincera com vocês, né? Porque a Daniele era altamente... Não, eu sou elétrica, não vou dizer que eu sou elétrica, né? Mas hoje eu paro, né? Paro para poder escutar, seja um operador de caixa, seja um gerente de loja, seja uma pessoa da limpeza, né? Mas hoje eu tenho isso comigo, que eu preciso, né, parar para poder escutar. Porque aquele momento, já que ele me procurou, é um momento dele, ele está necessitando, né? Então eu acho que essa questão da escutativa, ela é primordial. E a questão também do bem-estar, né? De se preocupar com o bem-estar. Porque se eu me preocupo com o bem-estar do meu gerente, com toda certeza ele vai se preocupar com o meu bem-estar. Como eu já tive momentos na loja, né, de que eu não estava bem, né, e eu não sei como, alguém descobriu que eu não estava bem, da Cifel, o gerente chegou com uma xícara de chá lá na gerência, para mim. Que massa, né? Assim, quanto é importante cuidar e ser cuidado, porque nesse momento eu não estava cuidando, né? Alguém cuidou de mim. Então, eu acho que essa questão da escutativa, mais, né, o cuidado, o autocuidado, eles meio que... Duas psicólogas aqui escutando, dois gestores falando de escutativa. Mayara, eu me arrepiei nessa parte também. Muito orgulho. Por isso que a gente disse que desde o início estamos orgulhosas de trazê-las aqui. E mas, é muito assim, importante, porque ele sendo cuidado, ele cuida de você e ele é mais empático para cuidar também da equipe dele. E assim, é uma cadeia de cuidados, né? De rede de apoio, né? Porque a gente passa muito tempo na empresa. Então, quando a gente fala do nosso valor do sentimento de família, ele é praticado na rotina quando a gente cuida também do outro, né? E eu digo para vocês que não é fácil, viu? Desacelerar não é fácil. Né? Principalmente para mim, né, que sou muito acelerada, né, quem me conhece do passado e até mesmo, né, de agora, né, o quanto eu hoje, ainda, Daniele, porque por conta do autoconhecimento, então, assim, hoje eu já sei que eu tenho que frear. Eu tenho que frear. Eu tinha, acho que 20 anos, que 19 anos eu estava com essa daqui. Foi primeiro com ela? Quando eu fui promovida. Não, foi com a senhora primeiro. Foi? Assim que eu fui promovida, passei um ano com a Nilsalene, depois eu fui pra Daniela. Eu disse assim, eu nem vi a senhora na loja. Ela, Mayara, você não fale isso. Ela é tão elétrica dentro da loja, que tinha dia que eu mal vi a Daniela dentro da loja. Não encontrava no meio do salão. Não se encontrava, eu ia fazer minhas coisas. A gente não se encontrava. E hoje ver a sua evolução, realmente, falando de escuta, gente, isso realmente é se colocar aberta, né, para essa mudança, né, que eu posso dizer assim, quem foi aberto, né, eu acho que foi um pouco até mais fácil, mas com certeza as pessoas que ainda não são abertas a evoluir, né, principalmente na gestão de pessoas, vai sofrer um pouquinho, né. E uma coisa, sabe, Mayara, que eu vejo, a questão de respeitar o momento, né? Assim, muitas vezes a gente não respeita o momento do outro, né? E aí, às vezes, a gente quer, poxa, o cara não tá bem. Então, assim, poxa, eu não posso parar. Ontem mesmo aconteceu um episódio, né? E aí eu falei, seu Gerardo, eu acho que o momento não é de falar agora. E essa já realmente não é. Então, assim, vamos deixar acalmar, poeira baixa, a gente vai lá e conversa, até para a pessoa poder assimilar. Né? Porque aí eu vou acelerar o processo, vou lá falar com a pessoa não está bem. Aí eu acabo que desmotivando, né? Acaba que a pessoa ficando pior ainda. Então, vamos esperar o momento, né, de conversar. Com certeza o retorno vai ser muito melhor. Entendeu? Show de bola. E você, Nilsalene, que dicas? São dois pontos bem diferentes, né? Resultado e bem-estar, né? Mas eu quero dizer aqui que para eu
ter um resultado, né? Eu preciso cuidar realmente das pessoas, né? Então, hoje a gente tem que saber a hora de cobrar, como cobrar, saber o momento, né? Porque eu acho que, tipo, hoje eu tô aqui numa reunião, vou cobrar o resultado, mas eu não posso cobrar da forma que eu cobraria ali só eu e ele juntos. E aí eu vejo também uma coisa que nós líderes, gestores, nós temos sempre que ficar atento a capacitar as pessoas, né? Às vezes ser claro também, porque assim, eu quero o resultado. E aí eu não quero saber o que é que a pessoa vai fazer, né? E entra muito o que a Daniele falou, de saber ouvir, né? Eu acho que hoje a gente está adestrado, que fala, né? Cada vez mais ouvir, né? Refletir. Às vezes a gente erra, porque nesse cenário, como, né? Nós erramos. Ninguém é 100% perfeito. E aí, né? acaba que, às vezes, a gente tendo que dar um passo para trás. Opa, eu vou recuar aqui, vou voltar aqui de novo. Não é assim. E entender que as pessoas precisam estar bem para gerar esse resultado positivo. Porque quem gera o resultado são as pessoas. Se elas São não estão pessoas. bem, a gente não atinge esse resultado, não né? atinge o resultado. E aí vai Quem tudo somos pra nós sem baixo. nossa equipe, né, Priscila? Ninguém. Engraçado, né, Mayara? Que isso já foram pontos, eu lembrando aqui agora, quantos e quantos gerentes não já deram esse feedback pra mim? Poxa, chefe, a senhora vem aqui, é no celular direto. É no celular direto, chefe. Poxa, queria sentar com a senhora, né? E antigamente eu achava que não era necessário, né? Então, assim, que bom que hoje a gente consegue colher frutos, né? Disso tudo, né? Das pessoas até falar de suas vidas pessoais, né? Então, assim, é importante isso daí. E às vezes, Daniele, esse tipo de sinal, né? De um gestor chegar para você e dizer que você está olhando para o celular e não presta atenção nele, é um breve sinal de pedido de ajuda, né? Para você olhar para ele e ver o que está por fora, né? O que, na realidade, o que está por dentro, ele acaba não expondo. Porque tem gente que não consegue expor seus sentimentos, as suas dificuldades, que não consegue fazer uma determinada tarefa que você determinou, por conta até mesmo de uma falta de conhecimento. Mas você precisa, às vezes, tentar interpretar o que está nas entrelinhas, né? Então, é muito sutil quando o outro precisa de ajuda, porque nem sempre ele vai falar claramente para você que está precisando do seu apoio. E aí, enquanto gestoras, no caso vocês duas, precisam ter realmente um olhar muito cuidadoso. E não é fácil, gente. A gente olhar às vezes. E aí, Jéssica, é importante você falar isso, né? Porque assim, às vezes realmente você tem até uma aproximação da pessoa, mas falar de vida pessoal é muito difícil, né? Principalmente para algumas pessoas. E é interessante, eu cheguei numa determinada loja e assim, eu percebi, né, um colaborador meu que estava assim, calado, e não é o perfil dele, né? Ficar calado, ficar assim, meio tristinho. E aí eu perguntei, o que é que tá acontecendo? E ele disse assim, não tá acontecendo nada. E eu disse, está assim? Tudo bem, se não for o momento, se você não estiver à vontade para falar, eu vou entender, mas que não está normal, não está. E aí ele sentiu, né, confiança de passar e realmente estava passando por um problema pessoal, porque a gente passou a vida toda escutando. Problema de casa deixa na porta de entrada do trabalho. Problema do trabalho eu não posso levar para casa. E hoje não tem isso. Hoje eu tenho que aprender, né, a conviver e ter habilidade para contornar as duas coisas, né? Porque a gente tem problema em casa e tem problema no trabalho. E aí? Desliga um botão, que eu tô sentindo triste, aí eu desligo que eu tô feliz. Na verdade, isso daí sempre existiu. O problema é que nossa criação, né, digamos assim, era uma criação de que deixa o problema em casa. Deselegante treinamento. Mas é verdade, deixa em casa. Só que na verdade não deixa. Nós nunca deixamos, né? Nunca foi deixado. O problema é porque hoje, né, a gente entende que nós somos um só. Então não existe esse negócio da Daniele do lado pessoal, da Daniele do lado profissional. É uma Daniele só. E o que você está trazendo é muito importante, tipo assim, os limites, certo? Eu não quero acessar a dor do outro, o problema do outro, porque eu não vou resolver, mas eu não vou ser apático a isso, né?
Não, você não tá bem, mas eu respeito, né? E no momento que você tiver realmente aí confiante de me passar ou de compartilhar, e até se a pessoa não estiver ali naquele momento disponível, mas que a gente oriente a buscar uma rede de apoio que o ajude. Eu não estou falando nem de profissional, eu estou falando mesmo de um familiar, de uma esposa, de uma mãe, de um irmão, um amigo, né? Mas a gente fazer com que ele reflita que a gente também percebeu, e não é perceber para chamar atenção, muitas vezes, Mayara, buscar realmente essa ajuda, né? Porque às vezes é um problema pequeno, é uma situação pequena, mas que se eu não buscar ajuda, eu vou gerar um problema grande, né? E aí esse problema, sim, às vezes acaba afetando na nossa vida profissional, né? E é o que a gente precisa, essa rede de apoio é muito importante, né? Eu lembro que quando eu entrei em supermercado, há 30 anos atrás, o pessoal dizia assim: tu vai ficar cega, doida e aleijada, né? Eu tô usando óculos, né? Já perdi um pouco a visão, mas é a idade. É a idade, né? Mas eu não tô doida e nem fiquei aleijada. Então, assim, é algo que a gente realmente precisa vivenciar ali, né? Porque não dá pra ficar achando que vai ser de uma forma ou de outra. Eu tenho que viver realmente intensamente. E agora que a gente sabe que as pessoas, elas estão muito adoecidas, né? E eu vejo assim que a empresa, né, ela se preocupa muito com isso, né? Tanto vocês, falando assim da parte de RH, quando realmente os diretores também, né, se preocupam muito com o bem-estar dos colaboradores, né? Então, é algo que cada vez mais a gente fica muito mais feliz, né? Porque, como você mesmo já falou e nós já falamos, as pessoas, elas são essenciais para o nosso negócio, né? O seu Gerardo sempre fala, né, que é o tripé, né? Colaboradores, fornecedores e clientes, né? É verdade. Se um desses pés aí quebra, o nosso negócio ele acaba também tendendo para um lado, então não dá certo. A gente falou o tempo todo sobre isso, né? Sobre o quanto é importante a gente trabalhar a questão do bem-estar. Vocês falaram sobre a gente se adaptar, tentando realmente trazer a questão da adaptação, fazendo transferências quando necessário. A gente está falando de tempo de qualidade para os nossos colaboradores e o quanto isso é importante. E aí eu queria perguntar um pouquinho, porque isso tem muito a ver com o que a gente vem falando sobre isso. Na opinião de vocês, né? O que a gente pode fazer para tornar a nossa cultura, fazer com que as pessoas consigam realmente se adaptar à nossa cultura, fortaleçam a questão dessa cultura e se engajem cada vez mais dentro da nossa empresa, mesmo considerando todo esse cenário de constantes transformações, constantes mudanças? Eu acredito que, assim, nós precisamos cada vez mais, né, reconhecer, né, cada colaborador, reconhecer o trabalho, né? Hoje nós estamos aí nós estamos numa empresa, na realidade, que ela faz muito bem isso, né? De dar oportunidades de crescimentos, né? A gente realmente só busca lá fora como quando realmente não tem dentro de casa. E eu acredito que, assim, valorizar, né, o colaborador, que eu acho que o Center Box ele faz isso muito bem, né? Hoje, assim, a gente tem várias pessoas que passaram aí por treinamentos, que se desenvolveram, e aí cada vez mais eles estão mais firmes, né? Nessa trajetória de realmente estar engajado, e estão aqui realmente para dar o melhor, para fazer o melhor, e é algo que, assim, nós temos aí algumas, né, benefícios, algumas coisas que isso realmente leva a cada vez mais ter essa cultura engajada dentro da nossa empresa. O que é que eu vejo disso, né? A questão da adaptação às novas gerações, né? Aí que a toda hora é algo novo. E essa questão do engajamento, né? Ele vem muito presente, né? Na minha equipe. A gente tem alguns reconhecimentos, né? Como a Nilcelene falou, mas falar um pouco de engajamento, tive a oportunidade de fazer uma confraternização e eu fiquei muito feliz. Até falei lá, né? Para eles. 100% da minha equipe foi, né? Então, assim, eu fiquei tão grata, né? Isso é tão bom pra gente,
eles podem até achar que, vamos lá, com Vai fazer fraternização. diferença, né? Gente, o quanto faz diferença, né, isso, né, da gente estar engajado. Porque o engajamento ali não é somente porque a Daniele faz um oba-oba no aniversário, o engajamento não é só porque de vez em quando a gente vai ali tomar um café e desce pra praia, não é só isso. É de entender que eles estão junto comigo, junto com a empresa, né? Nós abrimos aí a 18ª loja e eu fiquei também muito feliz, porque muitos tiraram do que não tinham. Daniela, eu tenho uma pessoa, eu vou dividir com a senhora essa uma pessoa, né? Mandou a pessoa que tinha experiência e foi lá, pegou uma operadora de caixa, pegou um atendente de frios e colocou no lugar da pessoa. Né? Então, assim, eu fico muito satisfeita, né, com isso, porque isso só prova, né, que a equipe está engajada e que a equipe quer entregar o resultado. Porque você montar uma loja, né, em um dia, gente, não é brincadeira, né? Daniela, mas tu montou uma loja num dia? Claro que a loja, né, tava ali, tinha algumas peças, mas aí a gente foi lá e fechou, né, digamos assim, né, todo quebra-cabeça para poder inaugurar a loja no outro dia. Então, assim, eu fico muito satisfeita com a minha equipe em relação a isso. É interessante que quando você fala montar a loja em um dia, nós mesmos, né, que estávamos lá, a gente não acreditava. Tipo assim, só que a gente ficou confiante, né? Vai dar certo, vai dar certo. Positiva. Mas assim, porque realmente é algo fora de tudo que a gente já vivenciou, né? Então, sim. Mas assim, gente, não vai dar certo, mas deu, né? Graças a Deus nós conseguimos, né? Porque eu também estava envolvida lá, sendo da prevenção, mas estava envolvida lá, porque eu não sou prevenção, sou center box, né? Então, e aí assim, mas assim, ficamos lá, né? Fizemos acontecer e o resultado foi fantástico. E aí quando a Nilcelene fala, né, dessa questão dela dentro do processo, até depois da inauguração que nós fizemos, né, fomos dividindo. Nilcelene, tu vai ficar no horário, outro gerente vai ficar no outro horário. Para quê? Para que ficasse equilibrado para todo mundo, porque a gente vinha de uma sobrecarga, né? E aí para ficar equilibrado, para que todo mundo, né? Para ficar bom para todo mundo. E aí a questão do fardo ficar mais leve. Então, assim, e aí eu tiro a palavra, né? Quando eu falei da minha equipe enquanto operação, o Center Box no todo. Porque aí o engajamento, de uma certa forma, não foi só da operação de montar ali né? De ajudar para montar a loja. E das outras pessoas também enquanto suporte, né? Então, assim, hoje, né, quando a diretoria ela fala, né? Ela diz que hoje nós somos uma equipe engajada, né? Que nós podemos muito mais ainda. Eu super concordo. Por quê? Porque não é só a TI pensando na TI. É a TI pensando no todo. Não é só a prevenção pensando na prevenção. É a prevenção pensando no todo. Acho que a gente vai conseguir inaugurar essas 5 lojas como? É todo mundo se ajudando. É o RH que não é só a contratação, né? A operação que não é só a montagem de loja. A prevenção que não é só estar lá para poder prevenir. A TI não é só ela que vai lá colocar as coisas enquanto tecnologia para poder funcionar. Realmente é todo mundo, né, puxando para poder o negócio dar certo. É justamente isso, né? Quando vocês falam o quanto nós também somos abertos enquanto áreas para se ajudar a entender que nós somos um só, que está todo mundo no mesmo barco, que eu não estou sozinho, que eu posso pedir ajuda, que eu posso ajudar, né? Então, isso é muito importante, isso com certeza gera esse engajamento. É o que você falou na pergunta anterior, do acompanhar, né? Então, assim, como é que eu vou cuidar do bem-estar e ao mesmo tempo entregar o resultado? Mas uma coisa está ligada à outra. Eu acho que o resultado é a consequência do cuidado também, de saber que eu posso estar errando um processo técnico, mas se eu sou um gestor que eu paro, que eu observo, que eu escuto, que eu acompanho, assim, Jéssica, tu entendeu? Como é que você está fazendo? Eu converso. Eu entendo qual é a dificuldade, eu entendo o que é que está faltando, eu posso ir lá pegar na mão e ajudar a pessoa a evoluir. E assim o grupo ganha, né? E o apoio, ele acontece em todos os sentidos, né? Você falou sobre TI, a TI e a área de TI tinha um grande desafio, por exemplo, na inauguração, né? Porque muitas pessoas podem ajudar, mesmo
por exemplo, a operação, podem colaborar na organização, mas nem todo mundo tem um conhecimento, por exemplo, da área de tecnologia. E aí, como é que eu consigo ajudar uma área que também precisa trabalhar em um dia para fazer valer e conseguir colocar o sistema para rodar já dentro do padrão e a gente inaugurar uma loja? Mas o quanto a gente viu que muitos gestores, muitas pessoas se aproximaram ali da área de TI para pelo menos dar um apoio moral, né? De dizer assim, olha, Heitor, que é o nosso gestor da área, Heitor, eu tô aqui, viu? A gente tá aqui juntos. Então, assim, as palavras, elas têm grande poder, né? E o fato de você estar ali dizendo ali, eu tô junto contigo, mesmo que eu operacionalmente não possa colaborar tanto, isso também é muito importante. Sim. Isso também tem a ver com engajamento. E eu acho que é muito do que a gente vem vivenciando, né? Maiara falou, você falou, todos nós, né, falamos sobre o quanto se arrepia quando a gente vai falar sobre uma inauguração. E eu sinto que esse é o momento que a gente se encontra ainda mais engajado, quando a gente está inaugurando loja. Porque as pessoas querem que dê certo. As pessoas, elas deixam de colocar ali à frente só a sua loja, né? Elas querem... que esse é o combustível. Isso tu não tem noção, não. E aí o bom disso tudo, né? Que mesmo depois de todos os desafios, né? Que nós temos diante de uma inauguração, que às vezes a gente acha que não vai dar certo, que às vezes tem uma dificuldade ali, e aí depois que tudo acontece, que a loja abre, que é um sucesso, assim, o quanto que é gratificante, né? Para todos, né? Seja RH, seja diretoria, seja operação, seja prevenção, seja TI, né? É o sucesso de todas as áreas, né? É verdade. O resultado ali de todas as áreas que conseguiram ali executar e entregar. Mas inauguração é muito bom, né, Daniela? É o combustível, como eu já falei aqui. É o meu combustível. É importante. E que venham muitas, né? Amém. Com certeza. Mais 5, pelo menos em janeiro. Sim. 5 para matar esse gostinho, essa saudade, né? E pode saudade vir, não, né? vir Porque mais também, viu? Durante o ano de 2025. Ai, Jesus. Eu tô pronta. Recebemos, né? Pronta, preparada e querendo. Eu já disse, a Helene perguntou pra mim isso daí. Eu disse, mulher, eu estou querendo. Agora preparada. Isso é importante. Gente, mas assim, a gente está falando aqui de algumas mudanças, transformações que vocês vivenciaram aí no decorrer desses anos de carreira, de experiência. Mas se vocês fossem passar pra gente, assim, que aprendizados foram mais valiosos nessa jornada? O que seria, assim, para compartilhar aí com quem está nos ouvindo? Maiara, eu não estou 100%, confesso, mas uma coisa, né, durante todo esse tempo, é a questão do ouvir, né? Vai ficar muito, né, latente para mim sempre essa questão do ouvir, porque é algo que eu sempre fui muito cobrada, né, de parar, de sentar, né, de prestar atenção no outro, entendeu? Estou falando aqui não somente de gerente, mas de maneira geral, porque nós somos procurados, né, na empresa por outras pessoas também. Então, para mim, hoje vai estar sempre isso muito latente, né, em todo o meu aprendizado. E a questão também do autocuidado, né? Assim, hoje, o quanto, né, eu me cobro muito. Porque, assim, se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar do outro? Não tem como, né? Então, hoje, eu desacelero mesmo. Opa, peraí, ainda estou precisando de uma praia, de um pé na areia. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto e quanto, né, a minha energia vai lá para as alturas, né? Às vezes, opa, peraí, ainda eu vou para Conceito, então eu vou sair de casa mais cedo. Vou ali na beira-mar, vou caminhar um pouquinho, vou respirar assim o mar. Menina, eu chego na loja, outra Daniele. É assim, impressionante, né? Renovada, exatamente. Então, assim, essas duas coisas, né? O autocuidado para que eu possa cuidar do outro e a questão do ouvir. E aí, assim, que aprendizados, né? Eu acho que foram muitos. O primeiro que eu considero que é de suma importância para mim é feedback, né? O quanto que eu cresci recebendo feedback e procurando trabalhar cada ponto que ali foi falado, né? E aí eu sempre falo que assim, o feedback que uma vez a Daniela me deu, Nilcelene, tu precisa sair no teu horário de trabalho, né? Encerrou as atividades, tu vai para casa, que
Eu ainda sou muito assim, né? De terminar o dia de trabalho eu ficar lá resolvendo alguma coisa. E aí, assim, o quanto que aquilo, né, fez diferença. E aí, uma outra coisa também que, assim, eu costumava fazer as minhas atividades, mas sempre levava um pouco de atividade para casa. E chegou um belo dia, né? Alguns sabem, né? Mas eu vou falar que eu sou mãe de uma jovem, a Amanda, de 22 anos, e depois de 11 anos eu engravidei do Arthur, que ele tem 10 anos hoje. Então, assim, a Amanda sempre me cobrou a presença, né? E aí, o Arthur, ele exige, né? Então, mãe, é assim, a senhora vai chegar e a senhora não pode trabalhar. E aí eu fui vendo, né, pelo feedback que a Daniela me forneceu, os pedidos dele, pelo que a Amanda já tinha falado, né? E aí, assim, o quanto que a gente precisa tirar esse tempo, né, para a família. E aí é algo que, assim, hoje eu digo que melhorou 1000%, porque, assim, era muito trabalho. Estava no trabalho, era do trabalho. Estava em casa e continuava trabalhando. Então, é você tirar esse tempo, né? Que eu falo assim, até que é o tempo de qualidade, por pequeno que ele seja, né? E aí, Mayra, eu queria mais uma vez agradecer, porque, assim, isso foi dado um instalo quando eu participei daquele projeto, né? Com a psicóloga, né? E aí ela disse, o que é que você faz quando você chega em casa? Aí, às vezes, eu ia trabalhar, né? E aí, ele disse, você precisa tirar um tempo. E aí, assim, não só com os membros da sua casa, mas da família como um todo, né? E assim, como a família é a base de tudo, a gente, né, tem essa segurança, essa reciprocidade dentro, né, do ambiente familiar. Então, assim, isso me ajuda bastante, né? E eu sou muito família, né? Para quem sabe, eu sou muito família, mas eu pecava muito nesses pontos, né? De não saber diferenciar o momento do outro, né? E assim, e eles percebem, né? O bom que eles percebem. E aí, assim, às vezes eu chego em casa do trabalho, mãe, vamos pro shopping. Aí eu, né? Dizendo que não quero ir, mas vamos. E aí vou lá, né? Porque eu preciso realmente disso, né? Mas assim, o feedback é algo que me abriu muito a mente, né? Até para o meu crescimento profissional. E quando você falou feedback, eu pensei que era só da sua gestora, né? Mas você recebeu feedback em casa também, né? E é pesado, viu? O feedback Amanda, Eu fiquei aqui, ela fala. Tem meu coração. Arthur. Mas Será que ele vai ser um gestor? Não sabe? Ainda bem que eu não tenho esse feedback, não, porque todos os dois trabalham em supermercado, né? Então fica mais leve pra mim, né? Graças a Deus. O Arthur disse que quer ser jogador de futebol. Mas vamos lá, né? Eu apoio ele em tudo, né? Então, se ele quiser ser jogador de futebol, eu vou estar lá junto com ele. Se ele quiser ser um gestor do Center Box, eu também vou estar junto. Né? Coloca ele aprendiz pra testar. Detalhe, viu? Detalhe, quando ele vai nas lojas, ele fica vendo as coisas. Mamãe, isso aqui tá certo? Olha. Aí eu disse assim, sim, está. Os da Daniela começaram assim. E eu doido pra passar o bastão pro Gabriel, mas ele não quer pegar. Mas... É difícil. Todo dia eu falo isso, não. Eu dou feedback pra ele, né, disso. O seu Gerardo, hoje a Kendia, que é a gerente dele, né? Mas não tem jeito do menino querer pegar o bastão, tu acredita? Um dia ele se apaixona e dá tudo certo. Verdade. Mas vamos nós. Como vocês duas, né? A gente fala muito sobre vocês como líderes do passado, do presente. Mas falando de futuro, né? Como é que vocês duas se veem daqui a alguns anos enquanto líderes, né? E quais são os conselhos que vocês dariam para pessoas que passam pelos mesmos desafios, lidam aí com as transformações, as mudanças hoje do nosso cenário atual? Quais são os conselhos também que vocês dariam para essas pessoas? Bom, eu quero estar, né, cada vez mais crescendo, me desenvolvendo e, assim, o conselho que eu daria, que eu vou dar, é que, assim, cuide das pessoas, né, porque hoje é algo muito valioso que nós temos, né, dentro do nosso meio corporativo, que a gente precisa realmente cada vez mais cuidar, porque
como já foi falado até aqui, sem as pessoas a gente não consegue executar um trabalho, executar uma atividade, né? Não consegue gerir. E eu acredito que, assim, cada vez mais a gente vai precisar, né, de cuidar das pessoas para realmente ter aí conquistas, né, e resultados. É engraçado, você falou sobre cuidar das pessoas, né? Até os filhos, né, da gente cuidam da gente. E nós acabamos... Você falou sobre a sua fala anterior e até emendando um pouquinho sobre essa questão de cuidar, né? A nossa família, a gente falou muito que a gente não consegue separar e a gente não consegue. Nem tentem, gente, nem tentem porque não dá pra gente separar. Mas a nossa família, ela percebe muito esse movimento. Tanto o movimento quando a gente tá um pouco mais cansado, quando a gente precisa se cuidar mais, como também o movimento de que a gente está começando a buscar esse autocuidado. E eu acho que é um reflexo, né, de como nós estamos hoje. Então, o quanto é importante. Hoje, Gabriel não se vê, por enquanto, como gestor por não se achar preparado. Mas ele, por exemplo, buscou, os dois, né, Daniele? Os dois filhos buscaram aí atuar na área do supermercado. Eu acredito que isso é muito reflexo do que você mostra, desse amor, Verdade. desse afeto. É uma inspiração, então, a né? gente é uma extensão, né, assim, da nossa família, do nosso trabalho. Nós não temos como separar e as pessoas sentem esse afeto, esse amor. E quanto mais a gente cuida dessas pessoas, tanto no nosso ambiente familiar, quanto a gente cuida também das pessoas enquanto profissionais, a gente deixa um legado. Engraçado você falando isso, né? A Isabelle, há uns meses atrás, postou. Eu não me lembro, né, ao certo, né, o que foi, né? Eu me lembro do que ela escreveu, na verdade. Não lembro da foto, mas me lembro do que ela escreveu. Que ela disse: eu não disse para vocês que eu nasci dentro de supermercado, que a minha essência de supermercado está dentro do útero da minha mãe. Meu Deus do céu, Isabelle, que coisa forte. Mas porque eu lembro que na época que eu estava grávida da Isabelle, eu trabalhava na Barão de Studat. E era encarregada de frente de loja e eram 35 PDVs. Vocês imaginam, gente? Ai, 35 PDVs. Aí eu era de um lado pro outro, porque eu sempre fui elétrica, né? Aí um belo dia, tá lá a Daniele com bucho por acolá. Aí eu tenho a cancelazinha, aí eu fui passar a cancela. Aí vocês imaginam o que foi que aconteceu, né? Caiu. Eu caí. Meu Deus. Exatamente. Mas graças a Deus, né? Deu tudo certo, Deu ela tudo tá certo. bem. Ela tá bem, gente. Tá ela bem, tá linda, bem. maravilhosa. Tá com 22 anos. Mas é sobre isso. Mas eu fico muito feliz. Todo mundo fala muito que ela é a minha cópia, né? A minha fotocópia. E eu fico logo... Pelo menos tem uma pessoa aí que vai, né? Ser a minha ser uma Daniele da vida, né? Eu fico muito orgulhosa. A minha sucessora, exatamente, a minha sucessora. Embora Mas em é áreas sobre isso. totalmente diferentes. Embora em áreas diferentes, né? Que eu queria que ela fosse para nutrição e ela disse: não, mas eu quero a psicologia. Claro, e tá ela- tudo certo. Ela não tá E errada, tá né? tudo certo. Que a Isabelle sempre foi para frente. Ela disse: mãe, mas eu não tenho que fazer o que a senhora quer. É o que eu quero. E é Tudo importante a gente apoiar. Tá tudo certo, tá tudo Puxar a certo. atitude da mãe, né, Pois mulher? tá tudo certo. É sobre e você, isso. Daniele, o que tem a dizer pra... Como é que você se vê daqui a alguns anos? E o que você diz aí para as pessoas que atuam aí nesse cargo de gestão Na de liderança? verdade, Jéssica, assim, essa questão da evolução, né, da capacitação, eu não quero parar, né, eu quero evoluir cada vez mais, eu quero me capacitar. E o que é que eu deixo, né? A Anicela fala muito de pessoas, né, e eu vou nessa linha também, a questão se cuidem, né, que as pessoas elas possam se cuidar para poder cuidar do outro. E cada vez mais é isso que a gente vai precisar, né, de pessoas fortes, de pessoas fortalecidas, de pessoas bem, para realmente cuidar do outro, para poder sentar quando precisar sentar, para poder aconselhar quando precisar aconselhar. E é sobre isso. Quem diria, né? E nós falando de pessoas, né? Mas é isso, Mudou, gente. né, gente, E esse que cenário. bom que mudou, né? Assim, eu agradeço muito a questão, né, dessa evolução ao Center Box. Né, porque buscou isso daí, é uma empresa que não para, desistiu, né, né? que inova, né, exatamente, não desistiu Isso é da gente, né, importante. Missalene? E inova, gente, né, porque poderiam estar muito bem, né, não vamos fazer nada,
é desse jeito, né? E tá buscando, né? Assim, hoje, né? Não é porque eu estou na frente de vocês, mas nós temos um RH muito atuante, né, gente? Porque até ontem, acho que eu falei no Caça Talentos, né? Foi. Como era o nosso RH 5 anos atrás, como era o RH 10 anos atrás, como é o RH hoje, gente. Né, tá, nós temos uma diretora aí muito atuante, junto com Maiara, junto com você, Jéssica. E eu fico muito feliz. Quantas e quantas vezes não puxaram a minha orelha, né? Maiara mesmo, né, lá no passado, tendo sido, né, a minha menor aprendiz, a minha coordenadora. Mas hoje a gente senta de uma forma natural, madura. Por quê? Porque isso é crescimento, né? Por mais que eu tenha aí 28 anos de varejo, mas todos os dias eu aprendo. E às vezes as pessoas acham que, não, é porque tá blefando, porque tá dizendo isso, porque se a gente vê, né, nos olhos. Mas não é, gente, todo dia a gente aprende, todos os dias. Como eu bem falei aqui, teve gerente que disse, Daniela, eu queria que a senhora deixasse o telefone um pouco de lado, né? E a gente precisa aceitar isso daí. E a humildade de vocês de aceitar, né? Quando a gente pensou no tema, né? Que as pessoas convidadas seriam vocês, é porque a gente realmente acredita, vivenciou, participou ativamente das transformações que vocês aceitaram, né, para a vida profissional e pessoal de vocês. Então, são duas profissionais que, tipo assim, jogar bola aqui no peito, pra chutar pro gol, pois peraí que eu vou. E, tipo Mayara, assim, eu gosto muito de dizer assim, não leve pro coração, né? E graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não levo pro coração. Não é? É verdade. Não, mas gente, porque não é pra levar pra coração. Exato, né? É pra ser profissional. Gente, até fica meio, né, cambaleando, peraí, não vou cair, né? Às vezes chora quando tem... Gente, eu não tenho vergonha de dizer. Isso, quando der vontade de chorar, tem que chorar. Eu digo mesmo pro gerente, gente, quando der vontade de chorar, tem que chorar. Por quê? Não, eu vou ficar com vergonha aqui. Quantas e quantas vezes eu não vou pra casa dar vontade de chorar? Seja por uma situação A, B ou C, eu vou chorar. Chego lá em casa belíssima e tá tudo certo, e tá tudo bem. Né? Às vezes eu não chego belíssima na loja, né? Porque às vezes acontece os contratempos, a gente chega meio murcha nas lojas e eu fico tão feliz porque assim, hoje a senhora não está bem, né? Os gerentes falam, hoje a senhora não está bem. O que foi que aconteceu? Por quê? Porque observa a gente, né? Porque a gente se dá... ser humano. Exatamente, porque assim, eu acho que a gente tá tão aberto, né, hoje, que as pessoas já conhecem umas às outras. Não estou bem e tá tudo certo. Eu acho que é assim que a gente se sustenta, né? Eu acho que como você bem colocou, que antigamente a gente tinha que ser forte, o gestor não chora, o gestor não pede ajuda, o gestor tem que saber mais do que a sua equipe. Gente, não existe mais isso. E quem se apegar a isso ainda, por isso que eu falei, vai sofrer muito mais, porque não dá pra gente dar conta de tudo e de todos. Maiara, né? Mas antigamente, gerente não chora, engula o choro. Engula o choro. Era sim, mas é verdade. É verdade. Engula o choro. Por isso que eu falei, a humildade de vocês de aceitar o convite. Vocês poderiam muito bem não ter aceitado, mas aceitaram o convite, se desafiaram, abriram aqui a história de vocês, acho que até mais do que a gente esperava, né? Tinha expectativa. Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo realmente peguem as dicas, né, da trajetória. Claro que a trajetória de cada um é pessoal, né? Tem a essência de cada um, os valores, mas o que a gente quer deixar aqui para todos que estão nos ouvindo é exatamente a essência de tudo isso, a essência de toda transformação, de toda mudança. Primeiro é você querer. Eu lembro do seu Valdenor, né? O danado do querer, que é um gerente nosso, né? O danado do querer, que quando a gente quer, não há nada que seja impossível, né? Seja isso em tudo na vida, inclusive no desenvolvimento. Porque para eu me desenvolver, eu tenho que aprender. Eu acho que eu sou a prova viva porque desde que eu entrei na empresa, vocês me receberam, né? Ela me pegou com 17 anos como jovem aprendiz, me efetivou e tudo, acreditou. Como é que tu diz, Maiara? Quase não me contrata, pessoal. Mulher, tá tudo certo, graças a Deus eu tô aqui. E Nilcelene, que foi a primeira gestora realmente que
me desenvolveu na liderança. Eu digo muito a ela, assim, hoje eu tenho um perfil mais firme. Foi a Ciara, viu, que me bateu um pouquinho. Eu peguei jeito que eu mal falava. Então, assim, é muito prazeroso estar aqui com vocês nessa conversa. É muito prazeroso ver o quanto vocês evoluíram, né? Eu acho que elas trazem os projetos, elas trazem os feedbacks, elas trazem tudo da cultura que a gente foi tentando implantar passo a passo, claro, com a nossa diretora de RH, né, que é excepcional, maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, porque eu também. Ela apoia tudo, né? Tudo As que a quatro, gente... né? As quatro aqui, gente, não tem como não colocar, exaltá-la, porque realmente é uma pessoa que nos surpreende, porque às vezes é ela que traz a ideia do cuidado e a gente, opa, realmente. E ela é da administração. E ela é viu? da administração, mas já disse que ela tá na psicologia, já na veia ela não aceita, mas tá tudo bem. Na realidade, eu vou corrigir, não só ela. Eu gostaria de dizer que tem mais duas também puxando pro nosso lado. Também acho. Porque enquanto elas falavam, eu tava aqui carinha de boba, assim, ó. Exatamente, porque Quem diria, né, alguns anos Jéssica, né? atrás, a gente via duas gestoras de lojas, duas gestoras da área de operações, elas falavam basicamente sobre resultado. E quando a gente ia falar de pessoas, elas davam uma barrada e voltavam pro resultado. E hoje elas falando, né, sobre a importância, uma sobre o autocuidado e a outra sobre a necessidade de cuidar de pessoas, a gente se admira porque a gente sabe que não foi uma mudança que aconteceu de um dia para o outro, mas foi uma mudança que aconteceu porque elas foram abertas. Porque elas se adaptaram, porque elas viram a necessidade, elas não foram obrigadas, mas elas sentiram a importância de acontecer realmente essa transformação da parte de gestão de pessoas delas. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom e eu gostaria de dizer que tem mais duas para a área de psicologia. Ela disse que vai continuar se formando, estudando essas coisas, ela gosta. Daqui a pouco a Daniela manda um print, me matriculei. Gente, assim, chegou ao fim o nosso último episódio. Não foi ensaiado esse ano. Foi espontâneo, a conversa foi maravilhosa, né? Eu acho que quem tá nos ouvindo aí, se ficar ligado em cada detalhe, em cada dica, que vai aprender muita coisa para se preparar aí para um ano de 2025, né? Cheio aí de novos planos, novas expectativas, com certeza novas mudanças também acontecerão, porque pra gente vai ter mudança, né, gente? E tá a nossa empresa crescendo e a gente fica muito feliz. Então, assim, muito obrigada às duas, né, por aceitarem o convite. Eu espero que quem está nos ouvindo realmente consiga aí ter muitos aprendizados, muitas dicas, tá? E eu quero abrir agora para as considerações finais, né? Pra gente ir aí pro final do nosso episódio. Chegou. Sobreviveram, né? Sobrevivemos. Não estamos fingindo costume. Tá vendo aí? Viu? Tá vendo aí? Se garantiram. Sou, assim, fã de carteirinha, fã número 1. E gratidão por esse momento, né? Eu espero muito ter contribuído, né? Aí com as minhas conquistas, com os meus conhecimentos, né? Com esse pouco tempo que eu tenho de varejo, né? E dizer que eu tenho varejo na veia, com toda certeza, né? E eu amo muito, né? A profissão que eu escolhi e amo demais a empresa que eu trabalho, né? Porque aqui eu sou reconhecida, né? Aqui eu me sinto em casa, né? E a empresa tem um dos valores que me norteia, que é fé em Deus, né? Então, o resto a gente batalha, né? Corre atrás, né? Batalha. Então, meninas, obrigada. Tá? Uma experiência, assim, imensa. Missalene, foi muito bom, né? Estar com você, né? Muito bom, né? A gente ter compartilhado, a Missalene aí que começamos juntas, como eu bem falei. Eu acho que a empresa acertou demais, não vai falar, né? Não vai falar a diferença de idade. Não, não vou falar a diferença de idade porque eu sou a mais nova, né? Mas assim, eu fico muito feliz, né, de vocês terem convidado nós duas. Eu acho que foi muito assertivo pra gente poder estar contando aqui um pouquinho da nossa história, uma história que nós começamos aí praticamente juntas, né? E a gente conseguiu evoluir tanto na empresa passada como aqui dentro do Center Box também. Tá bom? Então, agradecida. A gente que agradece. E aí, né, deixar aqui a fala de que ao longo da nossa trajetória não é fácil, né? Vamos ter realmente alguns desafios,
algumas pedras no caminho, né? Mas que quando realmente a gente tem força de vontade, determinação, né? E tem um norte, assim, para saber aonde você quer chegar, tudo se torna mais fácil, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Fortaleza, que eu não sou aqui de Fortaleza, então tudo isso para mim era muito novo. E aí, meu Deus, como é que eu vou me comportar diante de um cenário desse? Mas eu sempre fui muito resiliente, sempre fui muito humilde e sempre fui muito grata a Deus por todas as minhas conquistas, né? Então, é algo que hoje, assim, eu me vejo uma pessoa realmente transformada, né? Seja na área na qual eu atuo, né? Ou seja, na minha vida pessoal também, né? E aí agradecer também, né? Por esse convite, por estar aqui dividindo experiências com vocês, né? Maiara, como diz que, né? Eu fui a líder que fez ela ser firme em alguns momentos. E é isso, eu acho que na nossa vida a gente tem que deixar o nosso legado, né? Por onde a gente passa e as pessoas que passam, né? Pela nossa vida, pela mão da gente, como gestor, como liderado, né? E eu sou muito grata também à empresa. Eu costumo dizer que eu tive 2 estadias aqui, né? Eu saí, tive a oportunidade de voltar, a qual eu sou muito grata, né? A empresa, ela realmente desenvolve as pessoas. Eu acho que isso foi, assim, de suma importância para o meu crescimento, né? E agradecer por esse convite. Confesso que é algo novo, né, pra gente, mas assim, chegamos um pouco nervosa, mas aí deu tudo certo. Acho que o mais importante nós conseguimos, que é passar um pouquinho das nossas vivências, né, para o pessoal aí de casa. E dizer que sou muito grata a vocês por nos deixarem mais à vontade, né? E aí eu queria terminar com uma frase, né? Que grandes transformações começam com pequenas mudanças. Agora sim, chegamos ao fim do nosso último encontro do Pode Ser Box do ano de 2024. Primeiro, eu queria agradecer aos nossos convidados de hoje, foi muito especial, né? Todo esse bate-papo, falando aí um pouquinho sobre mudanças e transformações no nosso cenário atual. Mas, além disso, existiram aí vários outros convidados no decorrer do ano que também impactaram demais todas as nossas conversas. Então, não foi fácil, né? Foi um desafio para a área de recursos humanos, para nós duas, eu e Maiara, para o grupo Center Box lançar um projeto como foi o Pode Ser Box, mas a gente conseguiu e todo esse resultado também, né, nós partilhamos muito com vocês que estão aí do outro lado da telinha, nos ouvindo, também através das nossas redes sociais. Muito obrigado aos nossos telespectadores. E se você quer continuar nos acompanhando, não deixe de nos seguir nessas redes. No nosso Instagram, @RHGrupoCenterBox, no YouTube e também no Spotify. E nós nos encontramos agora em 2025, viu, gente? E com muitas mudanças também. Então, até mais. Tchau, tchau.